Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa casa e também dessa igreja. Por isso nós te pedimos, ó Pai, manifesta o teu reino, manifesta a tua vontade, manifesta sobre nós a tua palavra, para que possamos, Deus, através do nome de Jesus, crescer em maturidade para a glória do teu nome. Que teu Espírito esteja sobre nós e que o Senhor esteja direcionando este culto, essa mensagem, fazendo com que cada um de nós, Pai, possamos crescer, amadurecer e romper em fé para a glória do teu nome. Eu me coloco diante de ti, Pai, e consagro a minha vida ao Senhor, reconhecendo que sem ti nada sou, nada tenho e que sou totalmente dependente da tua presença e do teu Espírito Santo. Por isso usa a minha vida e fala com a tua igreja, Senhor. Assim também fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. E te damos lugar de honra neste lugar, que é os nossos corações. Ele é teu. A nossa vida é tua, Jesus. Faz como o Senhor desejar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 13. 1 aos Coríntios 13, verso 11. Nós vamos ler apenas esse texto agora. Já está no telão, se você preferir ler no telão. 1 Coríntios 13, verso 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Até aí. Amados, o contexto de toda essa mensagem de 1 Coríntios capítulo 13, esse texto ele nos chama a atenção, porque Paulo está falando a respeito de como nós devemos viver debaixo dos dons do seu Espírito, dos dons do Espírito Santo. O capítulo de número 13 de 1 Coríntios vai falar que o dom maior, ou o dom supremo, é o dom do amor. Então, em toda 1 Coríntios 13, nós vamos ver Paulo discorrendo, falando a respeito que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O contexto de que Paulo está dizendo aqui, nessa carta, é a respeito de que o amor é maior do que todos os dons. E por que Paulo fala em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que o amor é maior do que todos os dons? Porque em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer a respeito dos dons. No verso 27 de 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. É isso que ele fala nesse texto. Então Paulo, ele em 1 Coríntios capítulo 12 vai falar a respeito dos dons do Espírito Santo, e em 1 Coríntios capítulo 13 ele vai falar que não há nenhum dom maior do que o dom do amor. Estão comigo? Amém ou não? E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Então Paulo, no contexto aqui que ele diz que quando eu era menino, eu sentia como menino, falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino, é o contexto que ele está dizendo, é o amor, é ali o dom supremo que Deus coloca em nossas vidas, que é o amor, que é maior do que todos os dons. E quando, amados, somos ainda meninos, nós não temos a capacidade de discernir o que é amor. Por isso que quando você lê esse versículo que nós acabamos de ler, o verso número 11, ele está um pouco descontextualizado do que Paulo está querendo dizer. Porque em 1 Coríntios 13, Paulo está falando sobre amor, em 12 ele fala de dons,
No 13 ele fala sobre o dom supremo que é o amor, e do nada, no verso 11 ele fala, mas quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Por que ele diz isso? Parece estar descontextualizado, mas a explicação é que um menino ou uma criança, ou no grego, que significa a palavra menino, é a palavra népios, uma criança ou alguém infantil ou inexperiente ou imaturo, essa criança, esse jovem ou essa pessoa inexperiente não tem a capacidade de discernir verdadeiramente o amor de Deus ou o dom do amor. Paulo diz, quando eu era menino, a palavra népios significa infantil, inexperiente ou criancinha. E nenhuma pessoa inexperiente ou até mesmo uma criancinha, ela não tem a capacidade exata de discernir o que é amor e o que não é amor. Uma criança inexperiente, infantil ou alguém infantil ou alguém inexperiente não sabe o que é o amor verdadeiro, não tem a capacidade de discernir isso. Paulo, quando diz assim, quando eu era menino, ele está querendo dizer, quando eu era inexperiente, quando eu era infantil, ele vai falar duas palavras, eu sentia como menino e eu pensava como menino. A palavra sentia é a palavra pensava no grego, que também a palavra sentia no grego significa uma opinião sobre si mesmo, uma reflexão própria. Já a palavra pensava é a palavra avaliava ou levava em conta. Então Paulo está querendo dizer, quando eu era inexperiente, ou seja, quando eu era menino, quando eu era um népios, quando eu era infantil, eu pensava sobre mim mesmo de uma forma diferente, eu tinha uma reflexão sobre a minha vida de uma forma diferente, e eu sentia de uma forma diferente, eu pensava de uma forma diferente, eu tinha uma opinião própria sobre mim de forma diferente, e eu avaliava as coisas também como menino. Eu não tinha uma consciência para entender o que era realmente o amor de Deus. E ele continua dizendo nos versos em diante, no verso 12, ele diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Uma criança, ela é um dos seres mais egoístas que nós somos. Ou quando nós éramos crianças, nós éramos os seres mais egoístas que existiam. Uma criança, por ela não ter a capacidade de discernir ou até mesmo de se expressar, ela quer tudo do jeito dela e na hora dela. Se você é pai, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, e você que é mãe. Uma criança, ela não sabe se o pai tem dinheiro para comprar algo para ela, ou se não tem, ela quer. Quem já passou por isso? Uma criança quando entra em algum lugar e fala, pai, mãe, eu quero aquilo. Mas ela não pergunta se você tem dinheiro, se você tem condição de comprar, ela quer aquilo. E quando você não dá, ela grita, esperneia, faz show, faz birra. Quem já passou por isso? Quem já foi pai? Quem é pai já passou por isso? Todos nós, meros mortais, talvez já temos passado por isso, amém ou não? Já passamos por um vexame desses. Porque uma criança, ela não tem uma maturidade específica para entender as coisas. Ela não tem uma capacidade para discernir e para avaliar verdadeiramente as coisas, porque ela sente como uma criança. Então ela pensa muito mais sobre si próprio do que sobre os outros. Por isso, quando Paulo vai dizer a palavra sentia como menino, no grego é a opinião sobre si próprio ou uma reflexão sobre si próprio. E uma criança, ela é extremamente egoísta porque ela só pensa em si mesmo. Então, se eu e você formos pessoas infantis, ou seja, pessoas imaturas,
Nós não vamos ter a capacidade de pensar como Deus pensa. Nós não vamos ter a capacidade de agir como Deus age. Nós não vamos ter a capacidade de nos mover e de avaliarmos as coisas com a ótica de Deus. E é isso que a imaturidade faz com as nossas vidas. Ela fecha o nosso campo de visão. Ela fecha a nossa cosmovisão. Ela faz com que nós tenhamos não uma plena visão sobre as coisas, mas nós tenhamos uma visão mínima sobre as coisas, porque essa visão está refletida no meu próprio umbigo, na minha própria maneira de ver as coisas. Então a imaturidade, obviamente que ela não é mostrada apenas através de uma criança. A imaturidade é mostrada através de atitudes e de ações. Nós vemos bem isso na vida de uma criança, que é imatura, que ainda não cresceu, que não sabe discernir o que é bom, o que não é, o momento certo ou o momento errado, se o pai está bem financeiramente ou se o pai não está. Ela não consegue compreender as coisas porque ela não tem maturidade suficiente para isso. E se nós vivemos debaixo de uma imaturidade, nós não vamos ter a capacidade de discernir o amor de Deus, de viver o amor de Deus e saber que esse amor é maior do que todas as coisas. Quem está comigo, diga amém. O amor de Deus, ele é maior do que todos os dons. E o dom do amor, que é o dom supremo, o dom de manifestar o amor, é maior do que todos os outros dons. Maior do que o dom de profecia, maior do que o dom de línguas, maior do que o dom de curar. E em muitos momentos, nós buscamos muitos dons, sem executar e sem viver o dom principal, que é o dom do amor. Queremos expulsar demônios, queremos curar as pessoas, queremos dar palavras proféticas, queremos falar novas línguas, queremos discernir as novas línguas, mas muitas vezes não executamos o maior dom, que é o dom supremo, que é o dom do amor. E esse dom do amor, ele faz com que eu cresça, porque o maior dom que Jesus manifestou sobre a terra foi o amor. Jesus veio para amar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então Jesus, ele veio e amou os pecadores, amou as prostitutas, amou os camponeses, amou os pescadores. Jesus manifestou o seu amor sobre a terra, assim como manifestou o seu amor sobre nós. Amém, amados? E esse amor que lança fora todo medo, esse amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas e o meu amor por Ele, faz com que eu cresça em maturidade. Então todas as vezes que eu não cresço em amor, eu estou me recusando a se tornar um filho maduro. Quando eu não cresço em amor, eu estou vivendo a minha vida de uma maneira imatura. Quando eu recuso entregar o amor para alguém, quando eu recuso amar a Deus sobre todas as coisas, que esse é o primeiro mandamento, eu vivo uma vida de imaturidade, porque eu já não consigo mais compreender o maior dom que Deus operou na terra, que é o dom do amor. Então uma visão imatura, ou uma pessoa imatura, ela não consegue compreender as coisas como realmente são, porque ela está voltada apenas para o seu eu, e ela quer que as coisas aconteçam apenas da sua forma, da sua maneira e no seu tempo. E é assim que são crianças. Crianças querem que as coisas aconteçam hoje e que aconteçam agora. Elas não se importam com o momento, elas não se importam com o que está acontecendo ao seu redor, elas querem que aconteça no momento em que elas pedem. Então, se eu e você vivermos uma vida de imaturidade, que como nós sabemos não tem a ver com idade, a imaturidade tem a ver com experiências e como nós nos submetemos ou não nos submetemos aos processos de Deus. Se vivemos uma vida de imaturidade, nós recusamos o crescimento, nós recusamos viver como Cristo, porque Cristo foi o Filho maduro de Deus. Cristo é a expressão de um Filho maduro de Deus. Por isso que quando Deus se refere a Cristo, quando Ele chama Jesus de Filho, Ele fala Filho no significado de ruios, ou de ruios, que é o filho maduro. No grego, nós temos dois significados para filhos, que é a primeira nomenclatura que se usa é o teknon, que é o filho imaturo ou a criancinha,
e o filho huios ou huios, que é o filho maduro de Deus. Então, quando Deus se refere a Cristo, Ele não se refere ao teknon, um jovem, uma criança imatura. Quando Deus se refere a Cristo, quando Deus fala a respeito de Cristo, Ele fala sobre o filho maduro, Ele fala sobre um filho huios ou huios de Deus. Quem está comigo, diga amém. A maturidade, ela vem sobre as nossas vidas a partir do momento em que eu e você nos submetemos aos processos de Jesus. A maturidade, ela vem a partir do momento que nós vamos nos submetendo aos processos, a partir do momento que Deus vai nos tratando, a partir do momento que Deus vai ali mudando as nossas vidas de dentro para fora. Marcos capítulo 1, verso 11, quando Jesus é batizado no Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo vem como forma de pomba, e uma voz brada do céu, dizia assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Filho aqui no grego é a palavra huios, ou huios, que significa a plena maturidade de um homem pronto ou um homem formado, um homem maduro. Então, quando Deus fala com Cristo, Ele fala de um filho maduro, não de alguém imaturo. E se eu e você temos ali Cristo como uma referência para as nossas vidas, eu e você devemos nos espelhar em Jesus, buscar em Cristo, à medida que nós vamos crescendo em Jesus e tomando as nossas decisões como Cristo tomaria. A partir do momento que eu vou tomando as decisões conforme a minha própria vontade, que eu vou fazendo as coisas conforme os meus próprios, com meus próprios desejos, conforme eu vou vivendo a minha vida da minha maneira, sem pensar, sem agir, sem agir de maneira sábia, ferindo as pessoas, agindo sem discernimento, isso mostra imaturidade. E um homem e uma mulher imatura é um homem e uma mulher que não expressa quem Cristo é. Nós precisamos crescer em maturidade nas nossas decisões e nas nossas tomadas de decisões, baseadas em quem? Em Cristo Jesus, que é o nosso exemplo de maturidade, amém, igreja? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos, Jesus não veio para cumprir e não veio para fazer a sua própria vontade, Ele veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Jesus nos mostra a sua maturidade através das suas tomadas de decisões, e um homem e uma mulher de Deus mostra a sua maturidade ou a sua imaturidade nas suas tomadas de decisões. Se as minhas decisões são pautadas em mim mesmo, se as minhas decisões são pautadas nas minhas reflexões próprias sobre mim mesmo, sobre o meu próprio umbigo, ou sobre as minhas próprias vontades, significa que eu sou imaturo. Agora, quando as minhas decisões são baseadas em Cristo e na sua palavra, isso mostra que eu tenho crescido em maturidade e que eu tenho buscado a estatura do varão perfeito, amém, amados? Quando eu vou fazendo as coisas sem pensar, quando eu vou tomando decisões ali sem orar, sem buscar em Deus uma revelação, sem até mesmo consultar a minha esposa, sem conversar com meus filhos, sem conversar de repente até mesmo com os meus pastores, com o meu líder de célula, quando eu vou tomando decisões pautadas em mim mesmo, isso mostra a minha imaturidade. Agora, a Bíblia nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Quando eu escuto mais do que falo, isso é um sinal de maturidade. Tem pessoas que você vai conversar com ela, só ela fala, ela não dá espaço nem para você falar. Sabe o que é isso? Imaturidade. É alguém que sabe que, alguém que pensa que está pronto para tudo, ou que já sabe mais do que o outro, e isso ela tira o direito do outro ensiná-la, porque todos nós temos algo a aprender com alguém. Todos nós temos algo para aprender com a pessoa que está do nosso lado. A pessoa que está do nosso lado já viveu uma coisa talvez que nós não vivemos. A pessoa que está do nosso lado talvez tenha uma história que possa ali ser remédio, ser cura para nossas vidas. Ela pode ter um testemunho que pode mudar a nossa história. Agora, quando eu não ouço ninguém, quando eu não paro para aprender, quando eu não paro para ouvir, quando eu não paro para ser discipulado, quando eu não paro para ser treinado, significa que eu sou imaturo e me acho melhor do que todo mundo. Imaturos não se submetem a treinamento, porque eles se sentem melhores do que os outros.
Homens e mulheres maduros se submetem a treinamento, se submetem a discipulado. Cristo chamou os seus discípulos para caminhar com Ele. A maturidade, amados, não é medida pela nossa idade. A maturidade é medida pelas nossas tomadas de decisões e como nós reagimos diante das circunstâncias. Como que eu reajo diante dos nãos que eu recebo? Mostra se eu sou um filho maduro ou se eu sou um filho imaturo. Um filho imaturo não está pronto para ouvir não. Quando você diz não para o teu filho e ele não tem capacidade de discernir ainda o que é bom ou não para ele, ele vai ficar bravo, ele vai espernear, ele vai se trancar no quarto, ele vai bater a porta, ele vai resmungar, porque ele não tem a capacidade de discernir o que é bom ainda para ele. O pai sabe o que é bom para o filho, e muitas vezes o filho não sabe o que é bom para você mesmo. Por isso que ele precisa de um treinador, por isso que ele precisa de um mentor, por isso que ele precisa de um pai e de uma mãe, para ensinar para ele aquilo que ele não sabe. E como que nós ensinamos os nossos filhos? Baseado nas nossas experiências, e não só nas nossas experiências, mas baseado naquilo que Deus nos ensinou, naquilo que Deus nos ministrou. Então todo pai e toda mãe é o primeiro profeta na vida do filho. E todo pai e toda mãe são os primeiros pastores na vida do filho. Só que se há pais imaturos, qual que é a consequência? A consequência é filhos imaturos. O pai tem a responsabilidade de discipular o seu filho, porque aquele que não governa bem a sua própria casa não pode governar a igreja de Cristo. O pai, o sacerdote da casa, é o primeiro pastor do lar. Primeiro ele discipula e cuida da sua esposa e depois dos seus filhos. E se eu não tenho maturidade para isso, qual será a consequência? Qual será o resultado de tudo isso? Se eu sou um pai imaturo, qual que é a consequência dos meus filhos? De serem filhos imaturos. Se eu sou um pai que quer tudo na hora, que resolva as coisas todo do meu jeito, sem orar, sem buscar a Deus, o que acontece com os meus filhos? Eles vão ser da mesma forma. Um pai e uma mãe precisam buscar em Deus a maturidade para poder direcionar os seus filhos na presença do Senhor, para direcionar os seus filhos na presença do Pai. Eu constantemente estou dizendo para os meus filhos: vocês têm um pai, porque assim como Helena Tanuri diz, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não é porque o seu filho cresceu na igreja que ele conhece a Deus. Não é porque o meu filho está crescendo na igreja que ele conhece a Deus. Eu conheço Jesus, eu sei de onde Ele me tirou. E a minha missão é levar os meus filhos até a Cristo, para que eles saibam que eles são pecadores e que eles precisam de alguém para trazer redenção sobre a vida deles através do sangue que é Jesus Cristo. Eles não são netos de Deus, eles precisam ser filhos de Deus. E filhos só vêm através daqueles que se rendem aos pés da cruz. Então eu preciso encaminhar os meus filhos até o pé da cruz. Eu preciso encaminhar meus filhos até o momento da conversão deles. Por enquanto eles são crianças, e eu constantemente estou dizendo para eles: vocês têm um pai, vocês têm um Deus que é pai. Esses dias meu filho estava em casa, e no momento de uma adoração, ele começou a chorar. E no momento da adoração, nós falamos para ele: o que foi, filho? O que você está sentindo? Ele disse chorando, ele disse assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Amados, isso não tem preço, porque é uma criança sendo encaminhada para conhecer a Cristo de uma forma que ela vive aquela experiência. E Cristo não é uma coisa que você aprende porque alguém está dizendo para você. Cristo se vive, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus é uma experiência viva, porque Ele morreu, mas está vivo. Eu preciso viver com Cristo, eu preciso ter uma experiência com Ele. Não é apenas alguém que me disse que Jesus é bom. Eu preciso provai e vede que o Senhor é bom. Então nós temos que levar os nossos filhos a conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Prossiga em conhecer ao Senhor. Nós precisamos ser pais e mães que vão encaminhar os nossos filhos para que eles conheçam, como Jó
conheceu, porque antes ele só ouvia falar, mas depois os seus olhos viram. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então essa é a maior missão que nós temos. Agora, eu preciso ser um filho maduro, e filhos maduros caminham por fé. Filhos maduros sabem quem são seu pai. Jesus é o exemplo de ruioso e de filho maduro, porque Jesus sabia quem era o pai. Por isso que ele dizia, eu faço o que vejo o pai fazendo. Jesus sabia quem era o pai. Jesus sabia que as suas decisões não eram conforme a sua vontade. Por isso que no Getsemane ele diz, não seja feita conforme a minha vontade, mas como a tua vontade que está nos céus. Jesus sabia. Quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele nos ensina a orar, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Jesus sabia quem era o Pai, e ele sabia que sem uma conexão com o Pai ele não era nada. O próprio Filho de Deus sabia o quanto ele precisava ter a presença do Pai sobre a tua vida. Vocês estão comigo, igreja? Por isso nós não podemos permitir que a imaturidade, e a imaturidade é pautada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. O nosso coração é falho, ele é enganoso. Não tome decisões antes de orar, não tome decisões antes de buscar a Deus, não tome decisões precipitadas. Busque a face de Deus, busque ao Senhor, busque conselhos antes de você tomar uma decisão. Peça ajuda, levante a sua mão, peça para que alguém te discipule, para alguém que te treine, para alguém entrar na tua vida e poder ali te ensinar. Só que para isso tem que ser humilde. Tem gente que quer ser discipulado, nossa, eu quero ser discipulado, mas não é humilde para ser discipulado. Porque para ser discipulado você vai ter que permitir que a pessoa entre na sua vida. E é muito mais do que, vamos tomar um café. Não é muito mais do que tomar um cafezinho e jogar a conversa fora. Você permitir que a pessoa te discipule, é que ela entre na sua vida, toque nas suas feridas a fim de curá-las. E isso só faz quem tem coragem de abrir realmente o coração e dizer, minha história é essa, pastor. Eu vivi isso aqui, eu preciso de cura nessa área. Eu fui muito machucado aqui, é aqui que eu preciso de cura. Porque a maioria das pessoas que você conversa, está tudo bem, está tudo ótimo. Você se abrir para um tratamento de cura, de restauração, é necessário ter humildade, para você mostrar suas mazelas e para confessar os seus pecados. Olha, eu sou rebelde, pastor. Olha, eu não sei me submeter à liderança. Eu tenho esse problema, deve ser porque eu não tive um bom pai. Eu não submeti meu pai, eu não tive um pai. Eu tenho problema com qualquer tipo de autoridade. Abre o teu coração e peça para que Deus te trate, te cure, te restaure. Porque a maior parte dos problemas que nós temos nas nossas vidas, sabe de onde vem? Da nossa casa. A maior parte dos nossos traumas vem da onde? Da nossa casa. E porque vivemos um trauma dentro de casa, nós botamos a culpa em todo mundo aqui fora. E nós precisamos abrir as nossas vidas para sermos curados. E isso o que é, amados? É maturidade. É você reconhecer que precisa de alguém para te auxiliar a ser curado. Tem gente que fica esperando a vida inteira para ser curado. Eu tenho que esperar um seminário da Neuza Itioca de cura e libertação para eu ser curado. Sabe o que é isso? Vergonha de confessar os seus pecados. Você tem que esperar estar numa sala trancada com uma pessoa que você nunca viu para você confessar os seus pecados. É imaturidade. Vai passar a vida inteira se arrastando, esperando um seminário para que Deus mude a sua vida, sendo que Jesus está aqui todos os dias querendo transformar a tua história. O NV está aqui toda segunda-feira para você abrir o teu coração e pedir ajuda. Amados, se tem uma coisa que eu fiz quando me converti, foi me rasgar diante do Senhor. Eu conheci minha esposa e disse para ela, eu tive esse relacionamento, eu tive outro, eu não tive segredo com a minha esposa. Eu falei, nós vamos começar uma história daqui para frente, o que passou, passou. Eu tive esses relacionamentos, tive aquele, e agora minha vida com o Senhor é daqui para frente. Eu entrei nas águas do batismo para mudar a minha história. Eu demorei para me batizar,
Mas quando eu mergulhei naquela água, eu nasci de novo. E é assim que deve ser com as nossas vidas todos os dias. Nos revestir de Jesus. Sem ter esconderijo, sem esconder nada de ninguém. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas mazelas. Ele sabe do que está no mais profundo do nosso interior. E quando nós abrimos o nosso coração em humildade, nós permitimos que Ele use pessoas para ser instrumentos de cura na nossa vida. E aí você começa a ser treinado, capacitado, curado por Deus. E sabe de onde vem a maturidade muitas vezes? Dos nãos que Deus nos dá. Muitas vezes os nãos que Deus nos dá, eles são muito mais poderosos do que os sims que Ele tem para nos dar. Porque nos nãos nós crescemos. Quando Deus fala, não é o tempo, não mexe com isso agora. Quantas vezes alguém fala um não para você e isso te já faz te ficar igual uma jaguatirica, pronto para dar um bote. Eu não gosto que fala assim comigo. Não, essa palavra parece que muitas pessoas não gostam de ouvir. Não é o tempo, não é a hora, não vai, não faça, não namore, não tome essa decisão. Agora, a maturidade, ela vem a partir do momento em que eu entendo que os nãos de Deus também, eles são eficazes para que eu cresça. Porque pense você, se Deus te falasse sim para tudo que você pediu para Ele, onde você estaria agora? Sabe aquele namorado antigo que você pediu para Deus te dar? Aquele traste que não prestava, que não valia um centavo. Imagine se Deus te desse aquilo. Onde você estaria agora? Se Deus respondesse todas as suas orações da maneira como você queria ou quisesse, onde você estaria agora? Então Deus nos forja através dos seus nãos, a fim de que eu e você cresçamos em maturidade. Repita comigo assim: Deus quer que eu seja um filho maduro na sua presença. Amém ou não? Abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, verso 1, para a gente ir para o final aqui. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16. Mergulhe nesse texto junto comigo, preste bem atenção. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aí. Amados, esse texto ele é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar tantas coisas preciosas aqui nesse texto. Ele começa dizendo a respeito de nós perseverarmos e andar de modo digno, ao ponto de que vivamos em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha para a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim: você tem que me suportar em amor. Agora que você resmungou, você fala de verdade. Fala para ela: você tem que me suportar em amor. Amém ou não? Esforçando-vos, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, a unidade pelo Espírito no vínculo da paz, esforçando para preservar a unidade. Nossa, eu quero viver a unidade é demais. Nossa, unidade é vinda através do esforço. A unidade não é um milagre. A unidade é uma ação, de que todos se esforçam para preservar a unidade no Espírito que traz o vínculo da paz. Paulo vai dizer em outro momento: buscai viver em paz com todos. A unidade faz com que nós vivamos em paz. Viver em paz é viver sem guerra. Viver em paz é viver sem fofoca. Viver em paz é viver sem intriga. Viver em paz é viver sem disse-me-disse. Viver em paz é viver sem arrastar o lixo do passado para o presente. Viver em paz é perdoar uns aos outros. Viver em paz é voltar atrás quando você erra. Viver em paz é confessar o teu erro e o teu pecado quando você comete. Isso é uma ação, não é algo sobrenatural, é algo que nós buscamos. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Nós que somos corpo de Cristo, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós temos que nos esforçar para manter a unidade do Espírito, que é o vínculo que nos traz paz. O desigrejado não quer saber de vínculo nenhum com a igreja. O desigrejado não quer saber nem de vínculo nenhum com a paz. Ele quer guerra. Ele quer guerra com o corpo, ele quer guerra com as pessoas que estão na igreja. O sonho do desigrejado o sonho dele é com que as pessoas se tornem como eles são, como ele é. Agora, a gente que vive no corpo e buscamos viver em unidade, nós temos que nos esforçar para viver em paz. Da mesma forma que eu tenho que me esforçar para viver em paz com a minha esposa. Eu tenho que evitar a guerra, eu tenho que evitar o conflito, eu tenho que evitar a confusão, evitar a discussão. Eu tenho que viver em paz com ela, que foi a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Se eu não tiver paz com a minha esposa, como é que eu vou ter paz no meu trabalho? Como é que eu vou ter paz na igreja? Como é que eu vou ter paz com meus filhos? Como é que eu vou ter paz para tomar as minhas decisões? Tem gente que vive com um pé de guerra no casamento e quer que na igreja seja diferente. Amados, a igreja é reflexo da sua casa. Se você só briga com seus filhos, só briga com a tua esposa, o que vai ser na tua igreja? Você só vai brigar com os outros. Porque a paz não é um conteúdo, a paz não é um produto que você compra na prateleira do Chibata. A paz é algo que vem de Cristo e que excede todo entendimento. A paz é algo que vem no nosso interior. A paz é algo que é conquistado através do sangue de Jesus Cristo, porque Ele nos traz a paz. Ele chegou, quando ressuscitou, Ele disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Quando Ele ressuscita, Ele vai até os discípulos e Ele fala: paz seja convosco. A paz é algo que vem de Cristo para nós. A paz é algo que vem do céu para a terra. Eu preciso me esforçar para ter paz com os outros, para viver em paz com as pessoas. Eu trabalho no meio de 35 pessoas. Se eu não tiver paz com as pessoas, não tem ambiente de trabalho. E não tem coisa pior que você trabalhar sem ter paz. Você não consegue fazer o seu trabalho, você não consegue produzir, você não consegue ser proativo, você não consegue ter liberdade. Isso é igual na igreja. Se não tiver paz na igreja, as pessoas não conseguem fluir da maneira como Deus espera que elas fluam.
Só que a paz é o que nós nos esforçamos para manter. A paz é algo que nós nos esforçamos para manter através de Cristo, porque isso faz com que nós sejamos um. Unidade é ser um. Se você está procurando um lugar perfeito, aqui não é o lugar. Você está no lugar errado. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando aquele que é perfeito. Porque quando vier o que é perfeito, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Amém, amados? Nós estamos num processo, mas dentro desse processo nós estamos buscando dia após dia viver a maturidade, viver a presença de Deus, que ela nos faz crescer em unidade, buscando e nos esforçando para que a paz seja mantida em nosso meio, buscando e nos esforçando para que eu possa suportar uns aos outros em amor. Vira para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e fala para ela: eu tenho que te suportar em amor. Essa é a hora que a mulher olha para o marido e fala: eu tenho que te suportar em amor. Temos que suportar uns aos outros em amor, porque essa é a vertente do Evangelho, o amor. O menino não pode sentir e discernir o amor. O filho maduro consegue entender isso. Ele sabe que as decisões que o pai toma para ele são pautadas no amor. Embora ele não entenda muitas vezes, ele sabe que o pai está fazendo o melhor para ele. Quantas coisas você não entendia que o seu pai ou sua mãe tomaram de decisões com você, mas a partir do momento que você se tornou pai e se tornou mãe, você se colocou no lugar do seu pai e da sua mãe e disse: puxa vida, meu pai e minha mãe tinham razão. Por isso nós precisamos ter fé, confiar que aquilo que Deus está fazendo é bom para nós. Ele sempre faz o melhor para nossas vidas. Amém, amados? Paulo continua dizendo, para a gente encerrar: há somente um corpo e um só espírito, no qual nós somos chamados uma só esperança. Depois ele vai discorrendo a respeito de várias coisas. Depois ele vai dizendo a respeito dos ministérios que Deus fez para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos, que faltou, eu fiz a ordem errada. Primeiro começa com apóstolos. Então, tudo isso que Deus fez, tudo isso que Deus criou, todos os ministérios, é para a edificação do corpo de Cristo e é para o aperfeiçoamento dos santos. É o que o verso 12 fala: com vista nos aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Verso número 13, para a gente encerrar daqui em diante, verso número 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Filho aqui novamente é o filho ruiós, é o filho maduro. A perfeita varolinidade. Sabe o que significa a palavra varolinidade do grego? É a diferença entre menino e homem. Então, quando a Bíblia está dizendo da perfeita varolinidade, é é o ápice da maturidade de Cristo. É o ápice da maturidade do homem. É quando ele já não é mais menino e ele é um homem. Varolinidade é a diferença entre homem e menino. A estatura, a medida da estatura. A palavra estatura no grego significa estágio de quem é aprovado para a vida adulta, e também estatura significa maturidade. Então nós buscamos ali Jesus Cristo, a varonilidade, aquele que é homem, 100% homem, 100% Deus, aquele que foi homem, a varonilidade de Cristo, e a medida da sua maturidade, da sua estatura, da plenitude. A palavra plenitude no grego é a palavra pleuroma. A palavra pleuroma significa até que sejamos preenchidos por Cristo. Então, à medida que nós buscamos Jesus, à medida que nós buscamos a Cristo, que é o ruiós de Deus, que é o Filho maduro de Deus, à medida que nós buscamos a sua maturidade, a partir do momento que nós buscamos a sua plenitude, nós somos preenchidos por uma maturidade que vem do alto, uma maturidade que vem dos céus. Amém, amados?
Deus deseja nos preencher com a maturidade que estava em Cristo, é a mesma maturidade que Ele deseja preencher as nossas vidas, porque se eu e você não formos maduros, nós vamos viver como crianças, como meninos imaturos, levados por todo e qualquer vento de doutrina. O verso 14 vai dizer isso. O verso 14 vai dizer assim: nós buscamos maturidade de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Novamente a palavra népios, que significa imaturo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levado por todo e qualquer vento de doutrina. Doutrina significa ensinos, ser levado por qualquer ensino. Hoje tem pessoas sendo levadas por qualquer ensino, ensino de teologia coach, ensino da teologia da prosperidade, ensino da graça que não te condena. Nós muitas vezes somos levados por ensinos que nos induzem ao erro. A palavra artimanha, por todo o vento de doutrina, pela artimanha, a palavra artimanha, ela vem da raiz do jogo de dados, que homens jogavam dados e traziam ali, de forma fraudulenta, traziam danos para as pessoas. Fala a respeito de roubo, de decepção por fraude e de engano de jogos. Então a artimanha dos homens é a fraude que eles trazem, é o engano que eles trazem, é o roubo que eles trazem, pela astúcia do que induzem ao erro. A palavra induzem no grego é malandragem, somebody love, migué, truque. Aqueles que são malandros, que jogam de artimanhas, de jogos de azar, que fazem truques, fraudes, enganos, mentira, com malandragem, a fim de nos induzir ao erro. Sabe o que significa a palavra erro no grego? Desvio do caminho. Então tudo que Satanás quer é nos enganar, porque meninos inconstantes são enganados, são levados pelas artimanhas, são levados pela malandragem de homens que com ali astúcia induzem as pessoas ao erro. E o erro é o desvio do caminho. O erro é... Olha o meu alarme apitando aqui, ó, que acabou o tempo da palavra, ó. Espera aí que eu estou acabando. O erro é você se desviar do caminho. O erro é o desvio do caminho. E tudo que Satanás quer é pegar nossas vidas e fazer com que nós sejamos desviados. Desviados do quê? Do caminho. Quando você fala uma pessoa, a pessoa se desviou, a pessoa está desviada. Desviado do quê e de quem? Desviado do caminho de Jesus, desviado da verdade. Por isso eu e você fomos chamados para vencer toda a imaturidade, amados, vencer toda a fraude, toda a mentira de Satanás, ou de todo o ensino que nos leva ao erro, porque eu e você fomos chamados para crescer sobre tudo que é Cristo, crescer em Cristo, para que sejamos filhos maduros de Deus como Ele é. E como que se cresce espiritualmente? Como que se torna um filho maduro? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não tem segredo e nem fórmulas. Estudo da palavra, oração, adoração e jejum. Esses são os princípios espirituais que nos fazem crescer em Deus. O estudo da palavra, oração, adoração e jejum. Se tiver faltando um desses quatro na minha vida e na tua, esses são os elementos importantíssimos para que a gente cresça. Por isso que não tem a ver com idade, porque a maturidade ela é conquistada através de estudo da palavra, de oração, de adoração e de jejum. Por isso que você vê jovens maduros espiritualmente mais do que pessoas que estão 30 anos na caminhada. Por quê? Porque esses jovens entenderam os princípios espirituais de Deus. Por isso que Deus encontrou Davi, um menino, para ser colocado no lugar de Saul, um rei velho. Por isso que Deus encontrou Elias. Por isso que Deus encontrou Eliseu. Por isso que Deus encontrou Jeremias. Por isso que Deus encontrou Timóteo. Porque Ele viu jovens
que estavam vivendo debaixo dos princípios espirituais de mergulho na palavra, estudo da palavra, oração, adoração e jejum. Isso faz com que nós cresçamos em Deus. Isso tira a inércia das nossas vidas. Isso tira a falta de maturidade das nossas vidas. E isso você conquista. Porque todas as vezes que você busca na palavra, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você adora, todas as vezes que você jejua, o seu eu diminui e Jesus cresce em você. Isso faz com que você cresça. Isso faz com que você acelere o seu tempo de aprendizado. Você acelere os processos de Deus. Ai, pastor, eu quero ser usado. Ai, pastor, eu quero acelerar o meu tempo com Deus. Eu quero que Deus acelere meu tempo. Eu quero que Deus recupere o meu tempo perdido. Busque ao Senhor. Estude a palavra. Ore, adore, jejue. Consagre a tua vida ao Senhor, que você vai ver o que vai acontecer com a tua história. Eu quero uma igreja diferente, eu quero uma igreja mais vibrante, eu quero uma igreja mais intensa, eu quero uma igreja transformada, uma igreja que não busca a palavra, uma igreja que não ora, uma igreja que não adora em casa, uma igreja que não jejua. É a consequência de uma igreja imatura. Se eu quero viver uma igreja melhor, mais vibrante, mais intensa, uma igreja que entende a palavra, nós temos que ser aqueles que buscam os princípios espirituais e que não os trocam por nada. Não tem segredo, não tem fórmulas. Buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscai e achareis, buscai e achareis, porque todo aquele que me busca, Ele encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu busco a Deus, eu conquisto a maturidade. Eu puxo aquilo que é meu, porque se Cristo é herdeiro de tudo, e eu sou co-herdeiro de Cristo, tudo aquilo que é herança de filho, eu conquisto nas regiões espirituais. É meu, eu conquisto. É meu, eu conquisto. Está disponível, é meu. Jesus é a fonte inesgotável de glória, de maturidade, de presença. Por isso eu preciso buscar isso com todo o meu interior, porque isso faz com que eu viva um avivamento interior na minha vida. Quantas pessoas estão caminhando sem expectativa, sem esperança, sem fé, sem expectativa naquilo que Deus vai fazer, sem esperança, sem renovo, sem expectativa na presença de Deus. Nós não podemos entrar para dentro de um culto, para dentro de uma igreja e sair da mesma forma. Esses dias eu fui pregar num acampamento, e eu preguei uma palavra poderosa naquele lugar. Eu vi vidas sendo chorando, homens se abraçando, sendo tocados pela presença do Espírito Santo. Mas eu vi outros 5 minutos depois jogando dominó. Depois de 5 minutos que a palavra é pregada, não aconteceu nada, não mudou nada, não transformou nada. Por quê? Porque essa é uma condição, é um reflexo de quem a pessoa é. Se eu passo o dia inteiro no Netflix, celular, Instagram, Facebook, não busco a Deus, não crio um ambiente para a glória de Deus, amados, a palavra vai entrar, só que como aquela semente que é jogada na beira do mar, nos espinhos ou na rocha, ela não cresce. Para a palavra penetrar no meu coração e frutificar, é necessário ter um coração voltado a Deus. É necessário ter um coração aberto ao Senhor. É isso que faz a semente brotar, é isso que faz a semente prosperar, é isso que faz a semente crescer. O verso 15, para a gente, eu estou falando toda hora que eu vou encerrar e não sei encerro. O verso 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando nós seguimos a verdade, quando nós seguimos o amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor pelas pessoas, nós crescemos em verdade, nós crescemos em tudo naquilo que Ele é, e Ele é o Filho maduro de Deus. Verso 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, a palavra aqui, consolidado, é unido, ligado. A palavra cooperação é a palavra trabalho. A palavra aumento é a palavra progresso. Então não é só um aumento físico, é um progresso. A palavra edificação é a palavra construção, mas construção em bases no fruto do Espírito. E a palavra amor aqui é a palavra ágape. Quando nós estamos em Cristo, nós crescemos com o auxílio de toda junta e ligadura, ou seja, todo o corpo cresce com a justa cooperação, ou seja, com o trabalho de todos, todo o corpo bem ajustado. Quem é o corpo, amados? Eu e você. Quem é o corpo? Nós, amém, amados? Ele é o cabeça. Todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, ou seja, todos trabalhando, justa cooperação, trabalho de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação, a construção de si mesmo em amor. Não é crescer em números é uma consequência. Primeiro Deus faz com que a gente cresça como indivíduos, cresça como corpo, cresça como família. Crescer no quê? Nos seus princípios espirituais, quando nós refletimos o fruto do Espírito Santo. Uma igreja madura é uma igreja que cresce em amor, ela é pulsante, ela é radiante, mas ela vive em misericórdia. Ela é uma igreja cheia da graça de Deus, cheia da presença, mas é uma igreja cheia da santidade do Senhor. É uma igreja cheia da santidade, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela cresce debaixo dos frutos do Espírito, ela é piedosa, ela é pulsante, ela é madura, ela é relevante, ela está em constante movimento, porque essa é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, amém, amados? E nós fomos chamados para crescer aqui como corpo de Cristo, e esse crescimento não é, como eu disse, um crescimento numérico, mas é o crescimento de cada parte, de cada junta, de cada ligadura, de cada parte do corpo, crescendo em tudo que é o cabeça. Deus te chamou para você crescer na presença dEle, Deus te chamou para você frutificar na presença dEle, Deus te chamou para que os frutos do Espírito Santo sejam refletidos através da sua vida, amém, amados? Porque quando você cresce, a igreja cresce, as pessoas crescem. Quando nós crescemos, outras pessoas vão se agregando a nós como família e vão crescendo conosco. O meu crescimento atinge outras pessoas e faz com que outras pessoas cresçam em amor, baseados em Jesus. Não tem outra forma. Nós olhamos para Ele, nós buscamos Ele e nós crescemos em amor. Cresçamos em tudo que é Cristo. Quando nós olhamos para Ele, buscamos a maturidade dEle, Ele nos faz crescer em amor, crescer em amor. E Deus deseja fazer com que eu e você cresçamos em amor e saiamos aqui deste lugar com uma palavra que toque as nossas vidas, para que nós não desprezemos os princípios espirituais que nos faz crescer, que é estudo da palavra, oração, adoração, jejum, buscando a face de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.